Fala aí pessoal, Irã Macedo do canal Aquariologia. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o filtro novo que eu comprei, que é o Tidal 110 da Siken. Após 3 dias utilizando esse filtro, eu fiz alguns experimentos, algumas combinações, né, de mídias, entre mídias filtrantes, né? Então eu fiz alguns testes utilizando a própria esponja azul que vem no filtro, também usando Perlon, é, usando a Matrix que veio junto com o filtro, mais um complemento de Matrix, né? Eu vou explicar o que eu fiz. E também usando uma mídia, uma outra mídia biológica, que é a mídia da ISTA, tá? Uma mídia que eu já tenho aqui. Eu acabei usando essa mídia e eu vou também dizer o motivo, beleza? Então segue aí, vamos acompanhar esse vídeo junto. Bom, o primeiro experimento que eu fiz foi utilizando a esponja que vem junto com o Rangon, tá? Só que em vez de eu usar o meio litro de Matrix que veio junto com o filtro, eu adicionei mais um litro e meio, né? Colocando até então 2 litros de mídia Matrix nesse filtro, tá? Eu utilizei um pote como esse aqui, exatamente esse pote, é um pote de sorvete de 2 litros, tá? Então enchi ele ali perto do máximo dele, que dá aproximadamente 2 litros de mídia também, e adicionei ao filtro. Bom, qual é o complicador nesse teste? Por que esse teste não deu certo? E eu já adianto, ele não deu certo. Essa montagem usando mais mídias Matrix. A mídia Matrix é uma mídia, como todos sabem, são pedrinhas, né? São pedriscos, né? São pequenas pedras. Elas são totalmente sólidas, ela não tem nenhum espaço vazio no seu meio, no seu interior. Então são pedras realmente, pedras, o pessoal diz que é pedra pome, né? Diferente das mídias biológicas que a gente costuma utilizar, que são aqueles anéis de vidro sinterizado, a Matrix não, ela não é oca internamente, né? Ao colocar muita Matrix dentro do filtro, acabou que essas pedras, elas se arranjaram, né? Se encaixaram e deixaram muito pouco espaço para a água passar, né? Ao acontecer isso, né, elas ocuparam todos os espaços dentro da cesta do filtro. A água teve dificuldade de passar por entre as pedras, por já estarem bem encaixadinhas, e o filtro começou a botar por fora, né? Ele começou a botar água por fora. Em vez então da água passar por entre as pedras e, e realizar assim o ciclo do nitrogênio, sendo consumido amônio e nitrito, a água estava boa parte da água passando por fora. Isso ocorre quando? Quando o filtro está sujo, né? Ele está totalmente bloqueado e a água tem então um ponto de vazão para avisar você que o filtro está bloqueado, o filtro está sujo. Então quando eu coloquei 2 litros de Matrix dentro do filtro, eu ocupei, né, esse espaço da água, que a água passaria por entre as mídias, e aí não deu certo, porque começou a vazar muita água por fora. Passar água por fora não é tão interessante porque você deixa, a água não passa pela esponja, não passa pelo perlon e não passa muito menos pelas pedras ou pelas mídias biológicas. Bom, e uma outra coisa que eu notei também nesse teste foi o seguinte: a esponja, aquela esponja que vem junto com o filtro, a esponja azul, ela tem uma malha muito aberta. Se você pegar a esponja e botar contra a luz, você consegue ver que tem muitos espaços nessa esponja. Ela é muito cheia de buracos. Então tem muita passagem ali.
E ela só consegue segurar partículas grandes, né? Resto de comida, dependendo do tamanho, as fezes dos peixes, mas partículas menores, né, pequenas partículas de poeira, ela não segura. Exatamente por ter essa malha, esses espaços no seu meio, tá? Então o que eu tentei fazer? Um outro experimento foi de usar, no lugar da esponja azul que vem no filtro, usar perlon, né? Então eu usei um pedaço de perlon, o perlon bem grosso, um tamanho grande, que é o número 4, né? Que a gente compra aqui, acrilon número 4, que é o mais grosso de todos. E ele sim, ele é bem fechado, a malha dele é bem fechada, você não consegue ver pontos de luz contra a luz. Quando você confronta esse perlon contra a luz, você não consegue ver do outro lado. E aí eu achei melhor usar o perlon exatamente para ele filtrar melhor, né? Para ele não passar pequenas partículas, para ele poder limpar melhor a água. Pode ver que a água está limpíssima. Até porque tem dois filtros, né? Não é somente um filtro. Mas está limpo assim, não necessariamente por causa do perlon, tá? Por quê? Quando eu botei o perlon embaixo, a primeira camada, bem lá no fundo da cesta, eu botei o perlon e por cima eu botei as mídias, a água também passou por fora, tá? A água não tem força para passar por dentro do perlon e ela começa a escapar pelo lado, passando por fora da cesta, ou seja, não passando pelo perlon e nem pelas mídias biológicas. Então também eu tive essa dificuldade usando o perlon no fundo do filtro. Talvez um perlon mais fino, tá? O número 1, que é o mais fino, né? Fosse mais indicado nesse caso. Porque por ele ser mais fino, a água passa mais rápido, né? Mas o perlon que eu tenho, que é o número 4, que é o perlon mais grosso, não deu certo, a água continuou passando por fora, tá? Então eu tive que tirar o perlon e voltar com a esponja. Mas isso não dá um problema, porque o filtro filtra com a esponja muito razoavelmente mal. Porque as partículas mais sólidas, sólidas menores, vão passar pela esponja e vão parar onde? Nas mídias. E acaba sujando, né? Começa a sujar, a entupir a mídia. Dificilmente essa partícula vai passar direto pelo filtro, exatamente porque no meio do caminho existia uma camada de matrix bloqueando essa passagem, tá? Então, assim, para eu poder usar o filtro de uma maneira mais correta, eu tive uma outra ideia, uma terceira ideia, que é o que deu certo a princípio, tá? E como que eu fiz? Bom, primeiro de tudo, eu voltei com a esponja azul, né? Porque ela filtra pouco mecanicamente, mas a água flui mais fácil, então a água consegue passar por ela sem maiores dificuldades. Diminuir a quantidade de matrix, tá? Então eu tirei desses 2 litros de matrix que estavam dentro do filtro, eu deixei apenas 1 litro, tá? Então tive que diminuir pela metade. Eu deixei dentro do saco, né? Porque eu cheguei a comentar que eu ia deixar fora do saco, mas fora do saco, daquela malha, aquele saco de malha, fora do saquinho as pedras se juntam mais e acabam bloqueando a água. Então dentro do saquinho é mais fácil da água passar pelas mídias, tá? Tirei 1 litro do Matrix, deixei apenas 1 litro e coloquei meio litro de Ista, que é uma mídia de vidro sinterizado. Ela tem uma absorção de água maior, né? Mais fácil. Então a água passa por ela mais fácil do que pela Matrix, né? E a Ista, como ela é uma mídia em anel, ela tem no meio um espaço vazio, a água consegue passar mais fácil por dentro desse tipo de mídia. Então eu preferi deixar a Ista meio litro apenas, para ver se daria certo. E eu já estou pensando no caso de diminuir a Matrix em meio litro, deixar só meio litro que veio junto com o filtro realmente,
e colocar mais meio litro a 1 litro de Ista, tá? Então eu teria ali 1,5 litro de Ista e meio de Matrix. Daria 2 litros de mídia biológica. Eu estou pensando ainda se eu vou fazer isso. Nesse momento eu tenho 1,5 litro, né? 1,5 litro basicamente de mídia biológica, 1 litro de Matrix, meio de Ista, mas eu queria botar 2 litros. Só que botar mais Matrix não dá, porque como eu disse, a Matrix acaba bloqueando a água, tá? E aí eu ainda tinha o problema, ainda tinha um problema das partículas sólidas, as partículas sólidas menores passarem pela esponja. E aí eu falei assim, vou testar uma coisa aqui para ver se funciona. Que seria pegar aquele perlon que eu botei lá no fundo do cesto e botar em cima, no topo do cesto, para ver se a água passaria, né, com maior facilidade. Cara, e funcionou. Né? A água consegue subir pela esponja, passar pelas mídias, chega no perlon, como o perlon não está lá embaixo, ele não está pressionado com o peso das mídias, ele está mais solto, a água acaba passando mais fácil, tá? Então eu entendi que lá no fundo, o perlon com a mídia em cima pressionando, o perlon ele assenta, ele é comprimido, né? Ele fica apertado e a água não consegue passar. Já a esponja, por ela ser mais dura, né, e ser mais aberta, ela não permite que as mídias a pressionem, então ela não fecha os poros. Os poros da esponja, os buracos da esponja ficam abertos. Então ela consegue filtrar, deixar a água passar, filtrando as partículas maiores, e lá em cima eu bloqueio as partículas menores, tá? Só que eu botar o perlon por cima, o que acontece com o perlon? É um pano, né? Ele flutua. Então eu tive que botar por cima do perlon algo que o segurasse. E acabei colocando 2 sacos de purigem, tá? De 200 gramas de purigem. Então tem 400 gramas de purigem em 2 saquinhos, bloqueando esse filtro, esse perlon. E está funcionando muito bem, vou mostrar para vocês. Bom, aqui está o filtro, né? Vocês podem ver que o sisteminha de limpeza dele não está acionado, né? O bigorrilho aqui está para baixo. Dos primeiros testes que eu expliquei, botando perlon embaixo, colocando 2 litros de Matrix, esse bigorrilho, que é o sinalizador de limpeza, ele já ficava aqui em cima, ele subia, tá? E do jeito que está, vocês podem ver que está para baixo. Ou seja, ele não está acusando que precisa limpar o filtro. Quando você bloqueia a saída da água, quando você bota muita mídia, ou quando você bota muito o perlon, um perlon muito grosso, que você bloqueia a água, automaticamente esse bigorrilho aqui, esse aviso, esse pininho sobe. Ah, mas aqui não é só para quando está sujo. Não, é para quando está bloqueado. A água está bloqueada, o filtro está bloqueado, então esse pininho sobe, tá? Do jeito que estava bloqueado e a água não estava passando e o pininho subiu, tá? Então, para vocês verem aí, tá ok. Bom, o que está acontecendo? Mesmo com essa configuração que para mim está muito boa, ainda tem uma pequena passagem no canto aqui da água, tá? Você pode ver que a água, ela sai, em vez de descer, ela tá saindo aqui, ó, pelo lado, um pouquinho de água passa por cima. Então essa água não passa, esse pouquinho de água é uma coisa muito pequena, né? Ele não passa pela esponja, nem pelo perlon, nem pelas mídias, nem pelo purigem, né? Mas é uma vazão muito pouca, né? É um bypass, a gente chama de bypass. Ele tá passando por fora, mas muito pouco. Então é algo que dá para considerar, né? Dá para ignorar. A passagem é realmente muito pequena. Com a quantidade de água que passa, que são 2.000 litros, acredito que não seja nem 5% de água que passa por ali no cantinho. Só que com o passar do tempo, com a esponja ficando saturada, suja, e o perlon também ficando saturado, ficando sujo, esse bypass vai aumentando, essa água vai aumentando, começa a descer por aqui pelas paredes, e aquele pininho que fica aqui, ó, ele sobe, porque esse reservatório que fica aqui do lado, ó,
que já está cheio de água, né, ele vai enchendo mais e mais, o pininho sobe, tá? Então por isso que o sistema de aviso de limpeza funciona, porque essa água aqui do lado começa a encher esse reservatório. Do jeito que está, não está ruim, está muito bem e está no máximo, né? Ó, está no máximo, então mínimo, se eu diminuir, aí o bypass aqui acaba, não tem mais bypass, a água não passa por fora, não passa por fora, e está no mínimo, e a quantidade de água continua sendo uma boa quantidade, né? Continua sendo uma quantidade razoável de água, mesmo no mínimo, tá? Só que como eu comprei 2.000 litros de água, um filtro de 2.000 litros de vazão, é para usar o máximo, então eu uso no talo, no topo. Beleza? Então aqui ficou por cima o saquinho de Purigen, que exatamente está segurando ali o perlon que está aqui embaixo, ó. Tem um perlon aqui, tá? E aí esse cara que está fazendo aí, ajudando na filtragem mecânica, né? Passa pela esponja lá embaixo, ele segura aqui em cima. O Purigen também é bem leve, então ele dá uma flutuada. O perlon já está subindo aqui, tá? Então assim, é o melhor que eu consegui fazer com esse filtro, tá? Porque tudo que eu tentei fazer com ele, a água começava a passar pelo lado, começava a vazar do lado, e o bigorrilho aqui, o pininho subia, tá? Então o máximo, o melhor que eu consegui fazer com ele, usando mais mídia, né? Porque meio litro de mídia é muito pouco. Eu acho meio litro de mídia muito pouco para esse filtro desse tamanho. É um filtro muito grande, né? Para ter apenas meio litro de Matrix. Beleza? Então, o terceiro dia, dificuldade que eu tive, né? Para montar aí o filtro. Se você colocar só meio litro de Matrix, acredito que não vai ter problema algum. Se você usar aí a mínima que vem na quantidade mínima que vem junto com o filtro, você não vai ter maiores problemas, tá? Mas se você quiser botar muito mais mídia, aí talvez seja melhor colocar as mídias de anéis, em anéis, né? De vidro sinterizado, por causa exatamente desse bloqueio que a mídia Matrix ela causa. Eu dei uma lida sobre a Matrix e o próprio fabricante, a Siken, diz que é uma mídia excelente para canister, tá? Então, inclusive, o fabricante indica o Matrix para canister. Por quê? O sistema de canister ele é sob pressão. Então não tem aonde a água fugir. Ela tem que passar pelas pedras. É obrigada a passar pelas pedras e passa pressionada, né? A água passa sob pressão. Já em sistemas de hang-on vai passar pelo lado, em sistemas de SAMP vai passar pelo lado, mas no canister não tem como, tem que passar no meio. E é por isso que o próprio fabricante já indica aí a Matrix para canisters, tá? Então fica aí a dica para vocês e mais para frente eu falo um pouco mais do filtro. Então ficamos assim. Um abraço.